Que a dona Karen Ferreira vai colocar ali uma imagem ali para nós seguirmos. Nós estamos nesse mês de setembro, final de setembro, começo de outubro. Outubro já está acabando, hoje é o último final de semana de outubro já. Nós estamos com base numa promessa de Deus, uma profecia da palavra de Deus, lá de Cantares capítulo 2, versículo 11 até o 14, que Deus nos deu aqui no final de culto. Nós estamos crendo, declarando que estamos vivendo uma nova estação. Diga aleluia. Levante sua mão direita aos céus, diga: eu creio que em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, da sua palavra eterna e infalível, eu estou vivendo e vou viver ainda mais uma nova estação na minha vida pessoal, na minha família, nos meus negócios, na minha saúde e nesta comunidade e na minha nação, em nome de Jesus, porque está escrito que o Senhor é o meu pastor e nada, absolutamente nada, vai me faltar. Vamos aplaudir ao nosso Pai Celestial. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu tenho ficado assim muito abençoado, muito desafiado ao poder da confissão da palavra. Isso tem trazido para mim uma renovação poderosa na minha vida. E eu tenho, vocês que me acompanham nos podcasts Bênção da Manhã, eu tenho insistido nisso, na questão de nós trocarmos a murmuração pela oração. Você sabe que a murmuração nos paralisa. A murmuração abre acesso, abre uma audiência diante de Satanás e dos demônios. Quando você murmura, você está abrindo no mundo espiritual um acesso ao tribunal, à presença do inferno, para amaldiçoar você e para você dar acesso a ele e ele ter acesso a você. Por outro lado, quando você glorifica a Deus, quando você exalta a Deus, quando você agradece, quando você é grato por tudo que você tem, por tudo que você é, por tudo que Deus está fazendo na sua vida, como nós fizemos agora, você abre uma audiência diante do Pai Celestial, e então um canal é aberto de bênçãos, de provisões sobrenaturais sobre a sua vida. O povo de Israel provou disso amargamente. A murmuração, se você for olhar a história do povo hebreu na saída do Egito para Canaã, a murmuração foi o calcanhar de Aquiles deles. O tempo todo, quando eles murmuravam, a coisa parava, as coisas paralisavam. Então eu quero desafiar você a encontrar na promessa da palavra de Deus os motivos pelos quais você pode agradecer, e ao invés de você declarar o problema, você declarar as promessas. Ao invés de você choramingar na presença de Deus, você precisa, como filho, se somos filhos, somos herdeiros, você tomar as promessas de Deus e levantá-las como uma bandeira diante da situação, diante de Deus, diante de Satanás, diante da opressão, diante da dificuldade que nós fizemos aqui agora com a oração, e declarar: Senhor, está escrito. Quando você faz isto, o ambiente interior seu muda, a atmosfera ao seu redor muda. E eu não tenho dúvida que nós estamos diante de uma estação maravilhosa na nossa vida. E se você crer nisso, se você embarcar nessa onda, se você surfar nessa onda e crer nisso e declarar isso, mesmo que você não esteja vendo, você vai começar a experimentar isso. Porque a fé é assim: primeiro você declara, depois você experimenta. Se com tua boca confessares, primeiro você confessa, depois você crê. Não é crer para confessar, é confessar para crer. Não mude a ordem das coisas. Muitas vezes nós achamos que é demais, que é presunção nossa declararmos alguma coisa que não estamos vendo acontecer. Não é assim, isso é um engano, é um sofisma, é um mito que Satanás colocou na sua mente para bloquear a sua confissão. A Bíblia diz, Romanos capítulo 10, se com tua boca confessares, primeiro você confessa, com o teu coração creres, você vai encontrar salvação. A
A palavra de Deus, a palavra aí para salvação é a palavra sozo, que é libertação de qualquer situação espiritual, emocional, física, e salvação de vida eterna. Então essa palavra tem os dois significados. Então eu quero desafiar você a controlar, a pedir como Davi pediu: Senhor, põe um guarda na minha boca, põe um guarda na minha boca, para que eu não fale, para que eu não dê autorização para Satanás, para ele atuar na minha vida. Eu não quero ter audiência com o diabo de jeito nenhum. Eu quero acesso ao canal de Deus. Então eu quero compartilhar com você hoje sobre uma nova estação na sua família. Quantos precisam de experimentar isso, uma nova estação na família aí? Então toma a mão da pessoa que está ao seu lado e diga para ela assim: olha, você vai experimentar algo novo na sua casa. Pode declarar para ele: você vai experimentar algo novo na sua casa, na sua família. Muito bem. Então vamos lá, eu vou citar aqui. Presta atenção que eu vou ser mais rápido que o Vitor pregando hoje, hein? Presta atenção, que você pensar que eu estou no meio, já acabei. Então eu vou começar do fim para o começo. Eu vou separar essa ministração em 3 estações. 3 estações: a estação atual, a estação original e a estação futura. Então o primeiro texto que eu vou ler vai falar da estação e da situação atual sua. O segundo ponto dessa ministração, eu vou mostrar para você a estação original, que é aquilo que Deus preparou. E você vai notar que eu vou levar você, vou conduzir você para essas 3 estações hoje. A estação que você está, que eu estou, que nós estamos, a estação que Deus preparou, a original, a real, a verdadeira, que Deus preparou, é lá que Ele sonhou, é lá em cima. É lá em cima, talvez você esteja aqui, é lá em cima que Ele está. E aí então, vou encerrar mostrando para você o futuro da sua casa, da sua família, que Deus preparou para você. E no final nós vamos orar aqui pelos pais e depois pelos filhos, e vai haver um mover de Deus maravilhoso aqui nesta noite. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 23, versículo 5. 2 Samuel 23, 5. Tem um slide disso, não tem, Karen? Está lá. Vamos lá, está tudo no slide, está facinho lá. Ó. Olha, a estação atual. E aqui eu quero o tempo todo ensinar você o princípio da confissão. Porque veja o que diz a palavra de Deus ali, ó. Vamos comigo aqui. Você pode até fechar sua Bíblia, só pega o celular para fotografar os slides se quiser, tá? E algumas frases que saírem aqui. Mas olha aqui, ó. A estação atual nossa é esta aqui. Vamos ler juntos aqui confessando? Ainda que, para um pouquinho, ainda que, fala assim, ainda que, é o estado, é a estação atual, ainda que, tem 2 ainda que nesse texto aí, ó. Vamos lá? Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, o que Ele fez? Estabeleceu comigo uma aliança eterna, que em tudo será ordenada, em tudo será guardada. Vamos ler juntos? Você parou por quê? Cansou? Bora! Você vai trabalhar o tempo todo, vamos embora. Vou ensinar você a confessar a palavra hoje, vamos embora. Pois esse é o estágio atual, a estação atual. É Davi no final do seu reinado e da sua vida. No versículo anterior ele diz assim: haverá um justo que domine sobre os céus. E ele diz assim no final da sua vida, olhando para a sua casa, olhando para a sua família, olhando para a sua necessidade, ele diz: olha, porque da família de Davi não foi fácil não, né? Principalmente por causa dos próprios erros dele. Mas ele olha a situação atual, a estação atual, ele olha e diz assim: ainda que, levante sua mão direita aos céus, diga assim: ainda que a minha casa não seja tal como deveria ser, Deus estabeleceu comigo uma aliança eterna. É isso que Davi fazia.
Ele está olhando para o cenário dele, para o estágio atual, para a realidade. Ele não está olhando para o futuro, ele está olhando para a realidade. E ele diz: ainda que a minha casa não seja tal como deveria ser, Deus estabeleceu comigo uma aliança, um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado. Davi, no final da sua vida, foi perseguido pelo próprio filho para ser morto. Absalão. Davi sofreu muito com a sua família. Mesmo assim, ele declara a sua vulnerabilidade, ele reconhece a sua necessidade, mas mesmo assim, no leito, já para morrer, ele levanta a sua voz e declara: ainda que a minha casa não seja tal como deveria ser, eu estou crendo do concerto eterno, que em tudo Deus vai ordenar. Deus vai dar um jeito nesse negócio, ele está dizendo. Deus vai fazer vai cumprir a promessa dele do jeito que ele falou. Então, o estágio atual ou a estação atual. Vamos agora à estação original, que Deus pensou para você e para mim. Vamos ver agora aqui, desde lá de Jeremias capítulo 32 a 38 a 41, é o texto que eu trago no meu coração, nos meus lábios, nas minhas confissões, há muitos anos, há mais de 20 anos. Quando Deus me deu essa palavra, para minha casa, para minha família, eu catei ela, eu falei: essa é minha, ninguém vai roubar de mim, e eu vou declarar isso tudo, porque eu sei que é a estação original que Deus preparou para mim. Então vamos lá? Bem forte, hein? Vou até tirar o microfone aqui para não atrapalhar você. 1, 2 e... Eles... E eu... Dá-lhes um só coração, um só caminho, para que me temam todos os dias. Aliança de novo, Não lhe deixarei desfazer o bem, porém o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhes farei bem, plantá-los-ei firmemente nesta terra, de todo o meu coração, de toda a minha alma. Aplaudo ao Senhor por esta promessa magnífica. Vou ler para você na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu lhes darei este único propósito na vida: temer sempre a mim, para o próprio bem deles e de seus descendentes. Veja que essa promessa envolve pais e filhos. Primeira parte, Deus está falando com os pais. Os pais, o Hélito e Cláudia, o Daír e Sandra, Linsmar e Denise, Nice e Osmar, Leandro e Ana, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, eu lhes darei um único propósito na vida: temer sempre a mim, para o bem deles e o bem dos seus descendentes. Se eu e você como pais, se nós como pais andarmos nesse temor a Deus, Deus vai fazer o bem aos nossos descendentes. Esse é o propósito original dele, que eu e você andemos no temor. O que é andar em temor? Andar em respeito, andar em reverência, andar honrando a Deus, glorificando a Deus com os nossos atos, nossas atitudes. Este é o propósito. Quando você fizer isto, haverá um benefício para os seus descendentes. E ele diz aqui: eu farei com eles uma aliança eterna, nunca deixarei de lhes fazer o bem. Diga aleluia. E farei com eles, farei com que me respeitem com sinceridade, para que nunca se apartem de mim. Terei prazer em fazer o bem com todo o meu coração, com toda a minha alma. Deixarei que fiquem morando nessa terra. Olha agora, versão da Mensagem: vocês serão o meu povo e eu serei o Deus deles. Vou fazer que todos sejam unidos na mente e no coração, sempre me honrando, para que vivam uma vida boa e plena, eles e seus filhos.
Além disso, vou manter com eles uma aliança eterna, que durará para sempre, e que vou manter, custe o que custar, trabalhando sempre para o bem deles. Deus prometeu e Deus cumpre o que promete. Você pode ser infiel à aliança com Deus. Os homens podem ser infiéis à aliança feita no casamento. Mas Deus não é infiel na aliança que Ele faz conosco. Então, eu e você precisamos nos agarrar a esta promessa, porque este é o modo original. Este é o original, é o propósito original de Deus para a nossa família. Porque quando o marido e mulher andam no temor de Deus, os seus filhos não se desviarão dos caminhos do Senhor. Não se desviarão. Eles podem momentaneamente dar uma circulada para lá e para cá, mas a aliança vai trazê-los de volta. Salmo 89, 30 a 34 diz assim, Davi dizendo, é Davi de novo dizendo, Davi dizendo, se os meus filhos, melhor, Deus dizendo para Davi, se os teus filhos profanarem a minha lei, não andarem segundo os meus decretos, eu os ferirei com vara, mas não retirarei deles a minha misericórdia, a minha bondade. Eu sei do que eu estou falando. Eu sei porque eu estou debaixo de uma aliança que a minha mãe fez com Deus. E no momento que eu me desviei dos caminhos, a vara veio forte no meu lombo. Forte. Forte que eu não gosto nem de ficar falando. Senão as pessoas assustam, porque eu quero que elas mantenham a imagem que eu sou assim, esse cara hoje, né? Eu era uma praga. Eu era um capeta em forma de guri, como diria lá no interior, né? Mas a aliança de Deus com a minha mãe fez com que Deus, pela sua bondade e misericórdia, me ferisse com vara. Porque a palavra de Deus diz em Provérbios 22, 3 que a vara é para as costas do tolo. E quando eu andei em tolice, a vara veio nos meus lombos forte. Mas Deus não retirou de mim e da minha casa a misericórdia e a bondade dele. Então essa é uma palavra de encorajamento para você, de esperança para você. Os pais que aqui estão, se seus filhos estão andando em rebelião, querendo escapar dos caminhos, sair dos trilhos, eu fiz isso várias vezes com os meus filhos, porque muitas vezes nós ficamos na base do argumento, e nós ficamos discutindo com eles na base do argumento, achando que você vai vencer no argumento. Você não vai vencer no argumento. Pegue a palavra de Deus e diga assim, olha, vem cá, deixa eu ler para você um negócio aqui. Se você não andar nos caminhos de Deus, se você não respeitar a Deus, não honrar a Deus, você vai ser ferido com vara. A vara de Deus virá sobre você. Porque eu tinha consciência, quando eu andava errado no pecado, eu tinha consciência, eu tinha clareza, porque minha mãe me instruía, eu tinha clareza de que eu estava no lugar errado, na hora errada, e as coisas iriam dar erradas. Vocês não conheceram a minha mãe, é uma pena. A minha mãe parecia um anjo falando. Eu nunca vi minha mãe levantar a voz, mudar o tom de voz. Mas as palavras dela eram tão penetrantes, eram tão agudas, que eu preferia apanhar, que nem quando ela batia em mim, quando ela não conhecia Jesus, que ela batia em mim com um fio de ferro. Sabe aquele fio de ferro de passar? O Dair sabe, tomou também, né? Aquilo ardia, hein? Eu preferia tomar uma surra do que a minha mãe sentar e falar assim, filho, vem aqui. E ela começava com uma voz mansa, aquilo ia penetrando em mim. Então eu sabia. Ela dizia assim, a mãe vai orar por isso, tá, filho? Vou colocar nas mãos de Deus e Ele vai resolver essa situação, tá bom? Você não está ouvindo a mãe, né? Você não está ouvindo a mãe.
Você quer ir para balada? Domingo, filho, é dia do Senhor. Filho, domingo é dia do Senhor. Se você não, a linguagem mais simples do mundo, se você não estiver na casa do Senhor, filho, você estará debaixo, você estará fora da proteção de Deus, filho. E aí, filho, tudo pode dar errado na sua vida, tá bom? A mãe avisou, não avisou? Era assim. As broncas dela eram assim. Eu queria morrer, porque eu tinha aprendido com ela a ter o temor de Deus. E ela me ensinou a trilhar os caminhos, porque ela sabia, ela já era povo de Deus, ela sabia que Deus tinha uma aliança com ela e com a nossa casa, e iria redundar no que redundou, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Indo para o ponto final aqui, o estado futuro. O estado futuro. Abra comigo Isaías 54 agora, por favor. Agora eu quero ler um pouco mais além do que está ali. Eu quero ler a partir do versículo 9. Seu exílio foi como nos dias de Noé para mim, quando prometi que as águas de Noé nunca mais iriam encher a terra. Estou prometendo agora. Chega de ira contra vocês, chega de repreensão. Mesmo que os montes fujam e as colinas se despedacem, meu amor nunca a abandonará, e a minha aliança de paz não se desfará. O Eterno, que tem compaixão de você, que está dizendo isso. Cidade aflita, castigada pela tempestade e desamparada. Estou prestes a reconstruir você com pedras de turquesa, lançar fundamentos de safira, a construir torres com rubis. É profecia para o futuro, tá? Estamos falando do futuro agora. Seus portões como joias e seus muros como pedras preciosas. Todos os seus filhos terão o Eterno como mestre. Estou lendo o verso 13 agora, estou lendo a Bíblia Mensagem, mas é o verso 13 onde diz: todos os seus filhos serão ensinados do Senhor. Em outra versão diz: todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. Todos os seus filhos. E na versão da Mensagem diz: todos os seus filhos terão o Eterno como mestre. E que mentor eles terão? Vocês serão estabelecidos com firmeza, fundamentados na justiça, longe de qualquer problema. Portanto, nada a temer. Em relação ao seu futuro, nada a temer. Estarão longe do terror, ele nem chegará perto. Se alguém atacar vocês, nem por um momento pense que fui eu que o enviei. E mesmo que alguém os ataque, isso não será problema. Eu crio o ferreiro que aquece a fornalha e faz uma arma destinada a matar. Também crio o destruidor, mas a arma capaz de ferir vocês não foi forjada. Qualquer acusador que levá-los ao tribunal será desqualificado por mentir. É isto que os servos do Eterno podem esperar. Vou garantir que tudo resulte no melhor, é o decreto do Eterno. Diga aleluia. Então, em relação ao seu futuro, ao futuro da sua casa, dos seus filhos, Deus prometeu: eles serão discípulos do Senhor e a paz dos seus filhos serão abundante. Isaías 65, 23 é outra promessa que eu trago no meu coração, que nos momentos de maior angústia da minha vida com os meus filhos, que eu passei por várias, eu declarava sobre eles e ainda eu continuo declarando: eu não trabalharei em vão, eu não terei filhos para perturbação,
todos os meus filhos serão discípulos do Senhor, e a paz dos meus filhos será abundante. Agora deixa eu fazer um alento aqui, um alerta, e fazer uma pergunta. Você acha que se você declarar a palavra de Deus e não for exemplo para os seus filhos, a palavra vai se cumprir? Vai haver uma incoerência. Então, por isso que a coisa começa conosco. As coisas começam conosco. Você pode ensinar o que você sabe, mas você vai reproduzir o que você é. Seus filhos vão absorver os seus valores, os valores que você demonstra aos olhos deles. Não adianta. Se você, e o contrário é verdadeiro também, se você começar a pregar algo para eles, a pressioná-los para fazer alguma coisa que você não faz, aí fica pior a emenda do que o soneto. É por isso que Paulo dizia assim, em Efésios capítulo 5, versículo 1: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se você exige que seus filhos tenham respeito, e você não tem respeito pelos outros, eles vão imitar você. Tem um vídeo forte na internet que já rodou várias vezes, você deve ter visto já, né? Crianças veem, crianças fazem. Então eu quero dar esse alerta para você, porque muitas vezes nós queremos terceirizar. Nós vivemos num mundo que nós queremos terceirizar a educação dos nossos filhos. Conheço vários pais que a esposa poderia ser mãe de fato, estar na sua casa, não se ofenda com isso, eu estou falando por amor a você, e estou falando com experiência pessoal. Mas elas preferem trabalhar, mesmo que o salário delas só dê para pagar uma empregada em uma escola, que fique com a criança a tempo integral, para terceirizar a educação dos seus filhos. Deixa eu dar um alerta para você. Segundo o livro As 7 Necessidades Básicas da Criança, que é um pedagogo que escreveu, ele diz o seguinte, que a personalidade de uma criança é formada do 0 aos 7 anos. Formou, está formado. Então é muito bonito esse mundo pós-moderno, que a gente quer ter coisas, a gente trabalha para ter coisas. A gente podia viver com menos, nós podíamos viver com menos coisas, mas a gente nunca está satisfeito. Então sai o homem e a mulher para trabalhar, para ter coisas, para manter padrões. Tem um carro, precisa ter 2. São 2 IPVAs, 2 seguros, 2 manutenções, não há salário que aguente. E aí a prioridade da família vai sendo deixada de lado. E as justificativas são as melhores, as mais maravilhosas que tem. Eu preciso trabalhar, eu preciso correr atrás, eu preciso pagar a conta. Por que gerou filho então? Desculpa, gente. Agora é o lado pastoral falando aqui. Gerar filho para a sogra cuidar? Gerar filho para a escola, ficar lá o dia inteiro na escola? Sabe lá que valores estão sendo passados, que princípios estão sendo passados para os seus filhos? Depois a fatura vai chegar no seu endereço. E aí, meu amigo, não há promessa que se cumpra com a incoerência. Então nós precisamos estar alertas com isso. Nós precisamos dosar as coisas. Por outro lado, eu conheço mães que têm a sua atividade profissional, mas se desdobram, tem jornada tripla, né, nem dupla, para dar conta de ser profissional, de ser esposa e mãe. São 3 chapéus diferentes. 3. Só mulher para conseguir isso mesmo. Homem nenhum chapéu põe direito na cabeça, né? Cai de vez em quando. Então, ela é profissional, ela é esposa e ela é mãe. Eu não sei por quanto tempo elas vão aguentar isso, mas é pesada a carga. E aí depois
os filhos começam a refletir isso. E eu vou dar uma dica para você de quem passou por isso e suou para suportar essa situação. Sempre quando seus filhos manifestarem rebelião, eles estão querendo chamar a sua atenção. Sempre. A rebelião está ligada a uma necessidade de atenção que você e eu não estamos dando. Digo isso por experiência própria. Eu tive uma esposa que nesta fase foi assim, assertiva comigo. Porque a tendência do homem é ser o caçador, né? O cara que vai e sai todo dia para o trabalho e tal, para as atividades, não sei o quê, mas toda hora me chamava a atenção. Esses dias nós lembramos disso. Olha, você precisa ter tempo. Você viu a atitude do Vitor? Você viu a atitude da Carla? Você precisa ter tempo com eles. Específico com eles. Porque somos nós pais, homens pais, que somos responsáveis em firmar a identidade e o destino dos filhos. Não é a mãe. Por isso a expressão aí que comum que se diz é o filhinho da mamãe. Porque a mãe pega a criança e puxa para si. Pode reparar isso. Quando a mãe pega um bebê no colo, ela puxa para si. O pai, quando pega um bebê no colo, ele põe para frente, sim. Já reparou ou não? Isso é instintivo. Porque é a função do pai. É a função do pai firmar a identidade de virilidade, de masculinidade do menino. É o pai. Os pais que se omitem, terceirizam isso, as nossas escolas. Eu sei que esse discurso é chato. Eu sei, ele incomoda, mas quando incomoda é porque está pegando mesmo. Desculpa aí, mas eu amo você. Posso continuar ou você quer que eu pare aqui? Vamos para as promessas? Vamos seguir um pouquinho? Pode um pouquinho mais? Está transmitindo, hoje que está transmitindo ao vivo pela internet. Os internautas, não é com você que eu estou falando, tua família está toda em ordem, é com essa família aqui, ó. Mas, de repente, servir para você aí, fique à vontade para pegar a carapuça e não adianta me xingar depois pela internet, mandar, eu nem respondo. Então, perca tempo. Mas analise comigo. Um pai ausente o tempo todo. O filho, menino, fica com a mãe, ouvindo a voz da mãe. Ele vai falar grosso ou vai falar fino? Vai ter trejeitos masculinos ou femininos? Femininos. A mãe. Ali a mãe entende o tempo todo. Aí ele vai para a escolinha. Lá é homem ou mulher? Mulher. Aí ele começa a falar fino em casa, você fica chateado. Faltou o pai botar ele do lado e falar assim: vem cá, filhão. Vamos aqui, ó. Vamos para o estádio. Vamos para o estádio comigo, vamos jogar bola. Vamos pinar pipa. Vamos fazer coisa de homem. Isto tudo parece bobagem, mas você está firmando identidade nos filhos. Os judeus faziam isso com tanta precisão, que um menino, aos 15 anos, estava pronto para casar. Vai ver a história do povo hebreu. 15 anos, ele tinha a profissão definida e estava pronto para assumir uma família. Hoje, a adolescência é esticada até os 40. 40 anos, neguinho está virando madrugada jogando videogame. E não quer sair da casa da mamãe. Tem até um nome aí, quem quiser me lembrar, tem
tem um nome, um apelido que botaram nessa geração aí, né? Nutella? Não, tem um outro nome mais técnico. Mas Nutella é bom. Não é raiz desse não. E é o homem que também firma a identidade da menina. É o homem que enche o tanque emocional da menina. Como ensinou o pastor Carlos Alberto muitos anos para nós. Aliás, ele vai estar aqui domingo que vem. Não perca esse momento especial. Ele e a Sueli vão estar aqui, que nós vamos inaugurar a nossa sala de oração. E vai ser uma reunião lindíssima aqui. Mas com tudo isso eu aprendi com ele. É a mãe que traça na menina. A mãe que tem que colocar a menina do lado. Vem aqui, vem me ajudar a lavar a louça aqui. Uma criança, adolescente que quer aprender a lavar a louça. Ah, eu quero aprender a lavar a louça hoje. Quer nada, a mãe tem que ter sabedoria. Hoje as meninas vão para o casamento, não sabem fazer um arroz, Jesus amado. Tenha misericórdia. Vai chegar uma nova estação na nossa vida, em nome de Jesus. Não sabe. É linda, é bonita, mas beleza não se põe à mesa, né? Meninas que se casam não sabem colocar uma mesa. Responsabilidade de quem? Da mãe. Mãe, não queira fazer tudo na sua casa. Não queira fazer tudo na sua casa. Você vai estar estragando os seus filhos. Aqueles que querem mudar o mundo têm que começar arrumando a sua cama todos os dias. Começa por aí. Estabeleça limites dentro da sua casa. Ensine os seus filhos. Bota eles para cooperar com você, para trabalhar com você. Por que o judeu, aos 15 anos, o filho estava pronto? Porque ele aprendia a profissão do pai. Ele trabalhava com o pai. E as meninas igualmente. Maria era uma adolescente quando engravidou do Espírito Santo. Ela não tinha 40 anos. Ela era uma adolescente indo para a juventude. Então veja o quanto essa modernidade nos estragou. E nós precisamos estar atentos, porque senão nossos netos, vai sobrar o quê, gente? Se está assim hoje, imagina os meus netos quando vierem. Que mundo que eles... E a igreja, somos nós, como nós vimos ontem no nosso retiro, é a eclésia que implanta uma cultura neste mundo. Não é o mundo que implanta uma cultura para nós. Somos nós, igreja, que somos um povo que conhece a palavra, que tem promessas de Deus, tem princípios, tem valores. Somos nós que vamos implantar isso. E é o pai que é o responsável em abençoar a identidade da menina. Conheço pais que ensinaram, insistiram com as suas meninas para gostarem de futebol. Hoje elas são homossexuais. E lá atrás, quando nós víamos isto, o pai dela colocando camisa do time, calção e não sei o quê, e valorizando isso, eu falei, vai dar ruim. Não adiantava alertar, era moderno. Tem gente que quanto mais se alerta, pior fica. O cara é obstinado por um negócio. E a gente sabe de casos assim, porque o pai firmou a identidade no gênero errado. Então, pais que estão me ouvindo aqui, homens de honra, por favor, sejam os provedores da sua casa sim, mas sejam os sacerdotes, sejam os profetas da sua casa também. Crie os seus filhos na disciplina, no temor de Deus, seja exemplo para eles. Ame a mãe deles, como se ele estivesse olhando para você assim, olhando para você, vendo assim, bom, é assim que eu vou tratar a minha esposa. Você tem que pensar nisso, conforme você está tratando a sua esposa, você está dizendo para o seu filho, ó, é assim que se trata uma mulher. É assim que você deve tratar a sua esposa.
com esta gentileza, com este amor, servindo a ela, honrando a ela como um vaso mais frágil. A pergunta é assim que você tem tratado a sua esposa diante do seu filho? Que o fruto cai no pé da árvore. E é o pai que é o responsável em firmar também a identidade de feminilidade na menina. É o pai. É o pai que tem que firmar, tem que falar: você é linda, você é uma mulher de verdade, você é preciosa. É o pai que tem que abraçá-la, beijá-la. Pegue sua filha, põe no seu colo, beije muito, abrace muito, enche o tanque emocional dela. Porque ela tem essa necessidade. Se você não fizer isso em casa, ela vai se lançar nos braços do primeiro safado que aparecer. Porque ela tem essa necessidade dentro de si. Vamos ficar em pé, por favor.